eu não vou dar mais aquela palavra introdutória sobre o que a gente tem falado, porque os irmãos já têm acompanhado. Nós iniciamos falando há uma quinta atrás, domingo, sobre os salmos de romagem, salmos de peregrinação. Quem quer subir. Então, a ideia é essa, eu quero subir, essa raiz, peregrinação ou romagem, ou degraus, como tem aí na sua Bíblia, é exatamente o que quer dizer, é isso daqui, está subindo. Quando a pessoa saía da sua cidade e ia para Jerusalém, geograficamente Jerusalém ficava num ponto mais alto. Então eles sempre diziam, vamos subir à casa do Senhor. Para nós isso é uma verdade importante, porque a gente está peregrinando e o nosso destino é o céu. A gente está subindo e não descendo, amém, irmãos? E aí nós entendemos e vemos tantas lições preciosas nesses salmos que nos encaminham para o nosso destino. Nosso destino, a Nova Jerusalém, Cidade Santa. E eu quero ler hoje o Salmo 122. Dos 15 salmos de peregrinação, 4 deles são de Davi. Um de Salomão e os outros 10, o nosso irmão Anônimo. Já ouviu falar dele? Ele frequenta muitas igrejas. É o que não se identifica. Então, 10 salmos são do Anônimo. E esse é o primeiro dos 4 de Davi. Nós vamos ler o Salmo 122, que diz, alegrei-me. Vamos ler daquele jeito que a gente gosta de ler? No Salmo de peregrinação, eu leio o primeiro versículo, você lê o segundo, até a gente terminar o Salmo. Se você quiser acompanhar ali, é bom porque fica numa versão, numa tradução única. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verso 2. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, nessa noite. Abre os nossos olhos, nosso entendimento seja clareado, dá-nos luz. Que a tua palavra traga vida, instrução, correção. Que a tua palavra nos alimente, nos encoraje, nos cure, cumpra todo o propósito que o Senhor a designou para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu pus nessa mensagem, eu não fui pelo tema original aí do capítulo, que seria Oração pela Paz de Jerusalém, um título bem mais refinado, requintado, bem mais bonito. O meu título não segue muito esse padrão, então o título da minha mensagem hoje é Não Seja um Parasita, bem diferente do que está aqui. Não seja um parasita. Não vou nem pedir para você falar isso para ninguém, vai ficar feio. Irmãos, qual é a mensagem desse salmo para nós? O que ele nos transmite? A ideia básica é esse, na sua peregrinação, ame e ore pelo lugar de fé que Deus te colocou. Está bem claro aqui. Jerusalém e casa do Senhor são 2 termos que você vai ver que desperta todo o sentimento de amor, de apreço, de afeição do Davi. Eu vou buscar a sua paz, Jerusalém.
eu vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pelos meus irmãos. Eu estou alegre pelo fato de me convidarem a ir à casa do Senhor. Isso me desperta os melhores dos meus sentimentos. Por causa disso, eu vou buscar a sua paz. Por causa disso, eu vou orar por você. Por causa disso, eu vou pedir a Deus para trazer paz dentro dos seus muros e fora deles também. Por amor de ti, eu vou buscar o seu bem. Então, irmãos, essa é a mensagem. Ame e ore pelo lugar de fé que Deus te colocou. Irmãos, é muito comum a gente, infelizmente, ver pessoas que se dizem cristãs. E isso já aconteceu comigo, eu já presenciei momentos infelizes como esse. E não somente eu, mas eu percebi que naquela conversa havia descrentes, o que torna isso pior. Quando pessoas que se dizem cristãs começam a difamar, a falar mal literalmente do lugar aonde elas congregam. Então elas não poupam tons de sarcasmo, de ofensa, contra o lugar que elas mesmas congregam. Nossa, lá na minha igreja, na frente de descrentes, se na frente de crente já é vergonhoso, agora você imagine na frente de quem não é cristão. Ver alguém que está indo numa igreja e falar mal do lugar que ele come, no lugar onde ele convive. Irmãos, isso é como diz, usando uma palavra, uma expressão paulina, é uma completa derrota para nós. Uma completa derrota. Não precisa nem o inimigo, embora a gente saiba que o inimigo se encontre por trás, e se alimentando e incentivando essas palavras, mas irmãos, só isso já nos derrotamos, só isso já dispensa uma ação direta de Satanás, porque nós mesmos já fomos esses agentes de destruição. E o pior disso é que, na maioria das vezes, essas pessoas que falam, seja da sua igreja, dos seus líderes e dos seus irmãos, na maioria delas nunca pagaram realmente um preço de oração pelo lugar onde eles estão. Reclamam, mas de fato nunca fizeram nada, nunca oraram, nunca intercederam, cobram muito, exigem demais, mas na verdade, como o título da mensagem, são apenas parasitas. Irmãos, e o parasita, eu coloquei uma definição aqui, embora todo mundo já saiba o que é um parasita. Talvez você que já teve aí um bicho de pé. Alguém já teve bicho de pé? Já teve? Carrapato, já ficou em você? Pulga, piolho. E vai! São parasitas. O que é um parasita? São organismos, olha só, olha a definição linda. São organismos que vivem em associação. Olha aí o detalhe. Eles não estão de longe assim, jogando pedra no hospedeiro, não. Eles estão associados. Então, aquela imagem da mãe juntando os filhos, metendo a mão lá no couro cabeludo e puxando, e matando piolho, é bem lembrada de muitos de nós. Porque está lá grudado, carrapato, uma sanguessuga, um bicho de pé. Irmãos, ele está associado ao seu hospedeiro, ele está ligado, não está longe não. Por isso que eu digo que há crentes que são parasitas, eles não estão lá de fora, jogando pedra aqui dentro, eles estão aqui dentro, sugando, se beneficiando, se alimentando, convivendo associadamente. Mas aqui diz que eles retiram, os meios para a sua sobrevivência do seu hospedeiro, mas prejudicando o organismo que ele se hospeda. Ele não traz benefício, ele só prejudica. E aí está o detalhe do crente parasita.
olha só, ele está associado, ele se beneficia do meio, ele até se alimenta do meio. É bom o convívio, é bom a interação, é um louvor, puxa vida, não é tudo tão bom não, mas o louvor até que ficou bom. A palavra é até que, né, alguma coisa ele se beneficia, ele retira para ele, mas ele causa mais males do que bem. Aliás, eu nunca vi um benefício trazido por um parasita. Ele só traz prejuízo. E o que eu faço para que eu não seja um parasita? O que eu tenho que fazer é olhar para as qualidades desse homem chamado Davi. Eu tenho que olhar as lições que esse homem tão apaixonado pela casa de Deus, pela cidade onde estava a casa de Deus, pelo que se fazia ali. Mas ele não era só apaixonado, ele era apaixonante, é uma paixão que contagia. Porque você lê, irmãos, até hoje, Salmo 122 contagia quem lê. O primeiro verso do Salmo 122 é uma paixão que nos contagia. Alegrei-me. Quantos de nós, irmãos, não tomamos forças em momentos de desânimo quando lemos ou quando líamos o Salmo 122, 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, eu preciso de alegria, eu preciso de disposição, eu estou indo à casa de Deus. Quantos de nós já não fomos encorajados e incentivados por esse salmo? Porque quem escreveu não era só um apaixonado, era alguém que contagiava com a sua paixão. E quando nós adotamos uma vida assim, nós retiramos a possibilidade de sermos parasitas. Sermos aqueles que apenas usufruem, mas que apenas prejudica e nunca ajuda. E eu queria destacar rapidamente aqui 3 lições que ele nos deixa. Dentro da sua vida apaixonada por Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, num tempo em que o termo desigrejados toma uma proporção como nunca antes. Um tempo em que muitos se acostumaram a viver sozinhos em casa, dizendo-se corpo de Cristo, e eu nunca vi um corpo se resumir em um membro. Um corpo não é um braço, um corpo não é um olho, um corpo não é uma boca, mas é a junção de todos os outros membros. Então a palavra desigrejado hoje tomou uma conotação forte nos nossos dias. É comum demais você ouvir alguém dizer, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu faço orações, mas eu não vou à igreja. A paixão que Davi tinha, ela foi perdida no coração de muita gente. E eu queria que Deus, nessa noite, nos abrisse ainda mais os nossos olhos e nos fizesse perceber a importância de amarmos, de orarmos, de querermos o bem no lugar onde Deus nos colocou, o lugar de fé onde Deus nos plantou. A primeira lição que Davi nos ensina aqui, para evitar o parasitismo, é uma vida dedicada a Deus. Diga comigo, uma vida dedicada a Deus, afasta de mim todo parasitismo. Olha o verso 1 e o verso 2. Eu não sei se a sua Bíblia, são dicas, irmãos, que muitas vezes a gente não tem. Eu estava conversando com os jovens semana retrasada, e eu dizia, ele falava sobre a vontade dele de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, de conhecer mais a Bíblia, e eu disse assim, tá, vamos começar dando algumas orientações, e conversava com ele, e eu dizia, uma coisinha pequena que muito cristão não sabe, talvez na sua Bíblia você percebeu que existe aí entre a leitura que você faz, uma letra ou um número, e ele disse, é verdade, tem um número, você sabe para que serve? E ele disse, não. E eu disse, isso é uma referência cruzada de um tema que você está lendo naquele versículo. Então você vai ler lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí tem uma letrinha lá no final, letra B. Aí você vai lá no rodapé da sua Bíblia
e vai ter também letra B, só que seguido com um monte de textos, são referências cruzadas que fazem parte do mesmo assunto que você está lendo. Então você vai lá e confere, você vai lá e tira outras conclusões de outras passagens. Então, queridos, aqui quando o salmista diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém, o que nós vemos nesse homem é um coração dedicado a Deus. É um coração que de fato se alegrava. Irmãos, e aí vem a dúvida. Porque quando Davi escreve, ou aliás, quando Davi vive, o templo ainda não era construído. Então ele tem a planta. Olha que coisa tremenda. Davi tem a planta. 1 Crônicas 28, nós vamos ver um momento que Davi entrega a planta lá ao encargo do seu filho. Olha, eu não vou construir, eu sou homem de sangue, minhas mãos são mãos de sangue, eu sou homem de guerra, e Deus me privou de fazer isso. Eu tenho a planta, eu juntei material, você agora tem que tocar isso para frente. Então, na época de Davi, não existia o templo de Salomão. Existia uma tenda, na qual Davi recolocou a arca, com muita alegria, com festa, com danças. Ele recoloca a arca, a presença de Deus lá no Santíssimo, no Santo dos Santos. Mas ele ainda não tem diante dos seus olhos a magnitude real do que era o templo, do que seria o templo. Talvez uma imagem de fé, talvez uma imagem mental, mas de fato não existia. Então o que é que Davi se alegrava? Com o que ele via pela fé? Ou com o que ele tinha no seu momento, que era uma tenda? Na tenda não tinha conforto. Irmãos, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Irmãos, segunda-feira eu fiquei vibrando, quando eu via pessoas com frio, se enrolando e dizendo, tem como baixar esse ar-condicionado? E eu ficava, que ar-condicionado? O pastor, quando terminou, ele entrou ali no gabinete e disse assim, sangue de Jesus tem poder, esse negócio está frio demais. Estava igual está hoje, no 20. Porque, irmão, só quem é daqui antes desse negocinho sabe o sufoco que a gente passava aqui dentro. O calor que a gente vivia aqui dentro. Dos ventiladores gritando. Parecia uma entendeu? Topada, assanhando o cabelo das irmãs, as irmãs baixam, os irmãos aumentam. E era aquela luta, e o negócio não passava o calor, soprava um vento quente. Eu quero dizer que na tenda não tinha conforto. Na tenda não tinha nada que levasse a pessoa a dizer assim, uau! O que é que Davi via lá? O que é que fazia Davi vibrar por aquele lugar? Beleza, conforto, um lugar que as pessoas, como alguns hoje fazem aí, templos para serem pontos turísticos. Não foi esse o propósito? Ou, pelo menos, não foi isso que atraiu Davi à casa de Deus. Não foi isso, irmãos, de coração, eu não entendo que Davi foi atraído por uma tenda. Mas ele foi atraído pelo que estava dentro da tenda. Pelo que ali se encontrava. A arca. O símbolo da presença de Deus. A qual ele anelava, amava, buscava. Em todos os seus salmos, ele, vez por outra, faz alguma menção desse amor, desse anelo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Ele queria morar numa tenda. Ele queria morar
Não, porque ele queria estar com Deus, ele queria estar diante da arca, ele celebrava diante da arca, ele chorava, ele dançava diante da arca. Era o amor que ele tinha por Deus que o movia. Ele sabia que ele precisava estar ali. Mas é interessante porque nesse salmo a gente não vê reclamações, a gente não vê insatisfações. A gente vê peregrinos aqui saindo, porque Davi, quando escreve, ele não escreve apenas para a sua época. Talvez o que ele tenha escrito, ele escreveu pensando na tenda, mas o cântico de Davi foi inserido no saltério dos cânticos de peregrinação. Foi colocado lá como uma canção que seria ministrada todas as vezes que eles saíssem de suas cidades para ir ao templo. Então, irmãos, muitos, como eu disse, vinham de distâncias muito longas, peregrinando famílias, com crianças, no perigo dos bandidos, no calor do sol da Palestina, no frio que despencava à noite, rumo à casa do Senhor, mas não vemos insatisfações. Não vemos murmurações, vemos alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos dias eles passavam? Depende. Quem morava em Jerusalém estava lá, mas quem morava mais distante tinha que caminhar muito. Irmãos, isso para nós deve ser um motivo de ensinamento. Nós temos esse privilégio de estarmos, eu sei, queridos, eu não estou aqui divinizando o templo. O Novo Testamento nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, essa casa, nós consideramos casa de Deus, nós falamos isso numa conotação espiritual, mas não estamos divinizando o templo. Imagine que Deus amanhã nos leve para um outro templo. Imagine que Deus diga assim, agora vocês vão construir lá do outro lado. Aí vai dizer, Deus mudou de endereço. Não, Deus não mudou de endereço. Mas lá que era a casa de Deus, não, irmãos. Nós não estamos divinizando o templo, mas também não estamos desprezando a importância de um lugar para nos reunirmos em adoração. Não estamos deixando de lado, como alguns falam, da necessidade de não ter templos. Não, irmãos. Nós reconhecemos a importância equilibrada, sóbria, que damos a esse lugar. Nós não afixamos pedidos nas paredes, como no Muro das Lamentações, mas nós entendemos o preço, o valor que tem a gente estar aqui, junto, em adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Aprendendo, crescendo, abraçando, nos nutrindo, encontrando. Isso é importante, isso deve trazer em nosso coração alegria, deve trazer em nosso coração satisfação, prazer. Deus, eu estou indo à tua casa, que privilégio, Senhor, aleluia. Irmãos, no dia que isso se perder de nós, é motivo da gente se reavaliar e perceber o quão perigoso está sendo esse tipo de sentimento. Jesus poderia dizer, ei, eu sei o que é o templo. Isso daí é uma réplica muito fraquinha do que é o templo lá no céu, do qual eu sou o sacerdote, do qual eu sou o sumo sacerdote. Eu não vou nem entrar nesse daqui. Esse daqui tem muita coisa esquisita, tem muita roubalheira, tem muita hipocrisia, tem muita religiosidade. Jesus não despreza a casa, o templo de Deus, por causa dos problemas que ele sabia que lá existiam. Mas ele ainda assim vai, ele adora. A Bíblia várias vezes mostra Jesus indo ao templo.
mas também se colocando como um fator de mudanças. O que está errado, vamos corrigir. O que está errado, vamos somar para mudar. Puxou o chicote, jogou mesa no chão, expulsou os vendedores, algo foi feito. É tão fácil, irmão, só apontar dedo. É tão fácil só criticar. É tão fácil só cobrar. E é muito difícil se apresentar como parte da solução. Não podemos perder a alegria pela casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos aqui. Irmão, se isso não fosse importante, deixa eu te falar. Lá no céu não teria mais templo. Se não fosse importante, Deus é o próprio, diz Apocalipse, é o próprio templo. Mais uma menção de templo. Não existiria essa necessidade. Ô Moisés, faz conforme tudo que você viu no monte. Deus trouxe uma planta do céu para Moisés. Ou seja, a planta original estava onde? No céu. Aí não é importante. Movimento sem templo. Fica à vontade, cada um no seu pensamento, irmãos, mas a Bíblia mostra a nós a necessidade, a importância da gente congregar. Quer num templo maravilhoso, quer numa tenda, quer numa casa própria para aquilo, numa garagem, numa loja de 2 portas, de uma porta. Nós já tivemos esse ano a oportunidade de ir a vários lugares de uma porta. Amém, queridos? E como Deus se fazia presente naquele lugar, como se faz presente entre nós aqui. Amém, queridos? Por isso, irmãos, Davi mostra o amor, o apreço que ele tinha. Não vamos reclamar, gente. Não vamos murmurar, vamos orar. Se a nossa intensidade de oração fosse proporcional à nossa intensidade de insatisfação, as coisas seriam muito melhores para nós. Deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês, até porque já tem muito tempo e já aconteceu muita mudança aqui dentro, e eu posso confessar com liberdade. Até porque talvez você nem tivesse aqui na época. Mas uma época, logo no início, quando mudamos para cá, para esse templo aqui, saímos do aluguel. Que momento lindo, maravilhoso. A gente saiu do aluguel, glória a Deus. R$750 que eram agora destinados para a gente dar continuidade. Não iríamos mais pagar o aluguel, glória a Deus. Aí, irmãos, nós tínhamos os cultos da quinta-feira. Irmão Divino, irmã Luísa, Sula, Suelane, Jason e alguns outros irmãos. Claro, a família não pode faltar, né? E eu dizia, cadê o povo, Senhor? Não vem. Irmão Nilton, né, irmão Nilton? Irmã Gislene. Cadê o povo que não vem, Senhor? Irmãos, e aquilo me dava uma revolta interna. Eu dizia, eu vou acabar, vou falar com o pastor Edeci para a gente acabar com esse negócio de culto durante a semana, porque o povo não vai mesmo. Para que culto durante a semana? Porque eu estava focado no alvo errado, irmão. E eu fiquei tomado por uma chateação. Dava quinta-feira, eu começava a entrar em tristeza. Eu olhava para a Bíblia, eu disse, eu não quero pregar, não tem ninguém para pregar, vou pregar para quem? Não quero. Irmão, chateação. Eu estava assim, chateado. Aí eu disse, eu vou fazer uma campanha de oração. E eu lembro que nós tínhamos somente essas salas de baixo. A cozinha, que hoje é cozinha, era um buraco, que a gente guardava umas coisas para reciclagem. O berçário, que era uma sala inóspita. E o maternal, que era uma sala mais ou menos, que dava para reunir lá o pessoal também. E foi assim. E eu vinha todas as manhãs, me trancava ali de 8 a meio-dia para orar. Para orar, Deus, muda o povo, Senhor.
Estou te confessando. Muda o povo, Senhor. Muda esse povo que não ama a tua casa, que não gosta de culto de quinta-feira. Oh, Jeová, vai, Senhor, trabalhando, vai tirando. Irmãos, eu fiz a campanha que Deus tinha colocado no meu coração. Acho que foi um mês, não sei. Aí você diz assim, pastor, e aí? E aí, irmãos, terminei a campanha. Terminei a campanha. O que é que mudou depois da campanha? Os irmãos vieram em massa para quinta-feira? Não. Mesmo número que vinha, continua a vir. Agora eu vou dizer para você o que é que mudou. Mudou a minha insatisfação. O meu coração rabugento, o meu coração ranzinza, o meu coração doído, o meu coração cheio de ferida, porque como que eu vou pregar? Irmãos, foi uma limpeza. Eu saí leve dos dias de campanha. De maneira, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para mim. A mesma alegria que eu tenho para ministrar a palavra num culto para 180, 200 pessoas no domingo, eu teria para ministrar para 2, 3 pessoas na quinta-feira, coisa que graças a Deus não é. Mas se só tivesse 2 pessoas, a mesma alegria seria a minha. Porque o que mudou fui eu, irmãos. Quem está entendendo? A oração necessariamente não vem para mudar as coisas externas, vem para me mudar. Vem para tirar aquela crosta ruim que se apegou ao meu coração. Estou perdoado, irmãos? E eu quero dizer isso, querido, se a gente não quer ser parasita, nós precisamos, assim como Davi, nos dedicar a Deus. Deus, eu me alegro de ir à tua casa. Eu vou não apenas ser uma pessoa apaixonada, mas eu vou ser uma pessoa que vai contagiar os outros. Eu vou chegar para aquele que está mais ou menos e vou dizer assim, ei, vamos para a casa de Deus. Não, porque lá, não é isso não, moço. Lá é bom demais. Eu me alegro quando eu vou à casa de Deus. E a gente começa a contagiar. Alguém disse que o amor alivia fardos e encurta distâncias. Quantos vinham carregando suas bagagens pesadas há quilômetros, mas o amor que eles tinham pela casa de Deus fazia com que todos os fardos fossem aliviados e com que as distâncias fossem encurtadas. A segunda verdade aqui, além de uma vida dedicada a Deus, é uma vida dedicada ao louvor. Olha o verso 3. Eu tinha me perdido quanto ao que eu estava dizendo nas referências cruzadas. Quando eu terminei de falar aqui, não lembrei mais por que eu tinha falado aquilo. Agora eu voltei a lembrar. Se na sua Bíblia, talvez como a minha, você vai ver alguns espaçamentos nos Salmos. Eu não sei se a sua Bíblia tem uma leitura corrida, mas esses espaçamentos aqui, ó, tá vendo que é como se tivesse um parágrafo entre uns versículos e outros? É justamente uma seção que o Salmo dá. Irmãos, o Salmo não é uma coisa assim louca de gente que chegou lá e chorou, e escreveu, não. Lê o Salmo 119, eu estava falando com a minha amada essa semana, lê o Salmo 119, para nós hoje é uma bênção, mas eu imagino para aqueles irmãos que tinham todos os 176 versículos divididos em ordem alfabética, Aleph, Bet, Gimel, e assim por diante. Era cada letra do alfabeto hebraico. Às vezes a gente pega o Salmo 119, quem escreveu? Foi o Aleph. Não foi o Aleph que escreveu. O Aleph é a letra do alfabeto grego, é o A. O Bet, a irmã Bet que escreveu. Não foi a irmã Bet que escreveu. Bet é a letra B do alfabeto hebraico. Imagine, cada seção daquela começava com a letra A para eles. Imagine a métrica, a poesia que era declarada ali, só com letra A, rimando. Irmãos, era coisa de louco.
Então, se você for ler o Salmo, se a sua Bíblia talvez for assim como a minha, que tem uns espaçamentos aí, é justamente onde você deve parar. Você lê e para, lê e para, lê e para, e aí você vai ter um entendimento melhor. Então, uma vida dedicada a Deus, verso 1 e 2, uma vida dedicada ao louvor, verso 3 ao verso 5. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então veja, ele tinha um propósito, irmãos. As tribos sobem para renderem graças ao nome do Senhor. Mas tem um detalhe nessa sessão aqui, que é importante demais quando a gente fala de louvor. A primeira delas é o tema unidade. Irmãos, Jerusalém era uma região fronteira entre a tribo de Judá e a região de Benjamim. Então, região de Judá, região de Benjamim, no meio, fronteira, ficava Jerusalém e o templo. Você diz assim, e daí? E daí, na época de Davi, isso fazia muito significado, porque a região de Judá era aliada a Davi. Embora o cisma só aconteça com Roboão, mas já existia um clima de animosidade entre a região de Judá e a região de Benjamim, reino do norte e reino do sul. Já existia um clima entre a casa de Davi e a casa de Saul. E onde é que está o templo? No meio. É como se dissesse assim, a presença de Deus não é pertencimento de nenhuma tribo específica. Não existe a questão de ser proprietário da presença. Deus é aquele que faz tudo em todos. Ele é tudo em todos. E Ele se revela a todos. Independente se você é de Benjamim, independente se você é de Judá. Deus está mostrando aqui a necessidade disso. Ei, o templo vem para alcançar as tribos, para lá sobem as tribos, para lá se dirige, apesar de suas peculiaridades, suas distinções, mas é um mesmo Deus. Irmãos, a questão é tão forte que a Bíblia chega a dizer, já estou falando de Novo Testamento, se você trouxer uma oferta ao Senhor, e você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com seu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta sobre o altar. Irmãos, o coração de quem adora conta. A vida de quem adora conta. E muitas vezes nós estamos assim, divididos, sem falar, aborrecidos, magoados, guardando mágoa, rancor uns dos outros, e não adianta a gente chegar aqui e cantar a mesma canção. Não adianta a gente chegar aqui e bater palma no mesmo ritmo, embora alguns não consigam bater palma no mesmo ritmo. Mas o que eu quero dizer é que se existe coração magoado, ferido, a gente não vai conseguir dar a Deus o que Ele espera. E a segunda coisa aqui que é interessante nesse texto é o governo. Ele fala dos tronos, irmãos, num texto que fala sobre casa, adoração, render graças. Ele insere o tema tronos da casa de Davi, tronos de justiça. Trono fala de governo. Trono fala de autoridade, um tema que hoje é pouco recebido. Porque nós vivemos numa cultura de que nós estamos quase igual ao tempo dos juízes, em que cada um faz o que bem parece aos seus olhos.
em que nós vemos aí filhos levantando o dedo contra pais e dizendo assim: quem é você para mandar em mim? Em que professores não são mais honrados nem respeitados em sala de aula. Líderes não são mais honrados nem respeitados. Irmãos, o sacerdócio universal dos crentes, propagado pela reforma protestante, não foi um tema para acabar com a questão da submissão, não. Somos todos sacerdotes. Tem até um livro, né? De quem que é? Desse daí mesmo, Douglas Gonçalves. Somos todos sacerdotes. É ele mesmo? Não? Então, é do escritor. Somos todos sacerdotes. Irmãos, esse é um pilar da reforma. O sacerdócio universal de todos os crentes. Mas não é por isso que nós eximimos o tema submissão e autoridade da nossa lista de temas bíblicos. Isso continua existindo. Todos são sacerdotes, mas nem todos foram chamados para cargos de liderança. Deu para entender? E nós muitas vezes caímos na mesma situação dos irmãos de Moisés. Ele é o nosso irmão e casou com uma mulher cuxita. Já viu o problema da mulher cuxita? A mulher cuxita é porque ela vinha de uma região de Cuxi ou Cuxi. Tinha um irmão, olha que trem terrível. Tinha desde aquela época a região de Cuxi. Era uma região que tinha uma predominância de pessoas com a pele mais escura, como a minha, daqui para mais. E o Moisés casa com uma cuxita. E a Miriam e o Arão ficaram revoltados. Como que um líder casa com a cuxita? Isso deu um problema. E aí começa a revolta aqui dentro. Deus fala com todos. Isso se propagou, irmãos, com outros, Coré, Datã, Abirão. Irmãos, e a Bíblia sempre vai mostrar uma aqui, uma acolá. O próprio Lúcifer é o pioneiro dessa safra de rebelião. É a gente que olha e diz assim: mas você é igual a mim. Ei, pastor, você é um comedor de arroz e feijão. Olha, você soube disso agora? Demorou demais para saber? Irmãos, liderança não é uma questão de que a pessoa vem, ela nasce com um brilho diferente. Não, é igual todo mundo, tem dor de barriga. Jesus nasceu, aleluia, teve cólica, diarreia. Dava 6 horas, Maria ficava: esquenta o pano, José. José sentava em cima do pano, sei lá, colocava na barriga de Jesus, qualquer coisa para aliviar a cólicazinha dele. Ele não veio assim, diferente de outros meninos, de outras crianças. Não é questão, queridos, de beleza, de aparência, nada disso. Chamado. Que não é escolhido, que não é auto-requerido. Eu quero. Não, você pode orar por dons. Eu posso orar por dons. Mas vocação, irmãos, é Deus quem dá. Chamado é Deus quem faz. E não tem mérito nenhum na pessoa que é chamada. Deus me chamou porque Ele me viu como um homem diferenciado. Nem nada disso, irmão. Porque Ele quis. Mas que em nada difere, em nada é maior perante Ele. Mas aqui nós precisamos entender que as autoridades precisam ser respeitadas e honradas. E eu não estou falando isso para puxar a sardinha para o meu lado, não, viu, irmão? Não mesmo. Eu estou falando porque, da mesma forma como eu estou debaixo de autoridade, todos nós estamos, irmãos. Não existe peças soltas. Não existe uma pessoa que diga assim: eu não estou debaixo da autoridade de ninguém. O único que fez isso foi precipitado. Via Satanás cair do céu como um raio. Foi o único. Deus nos livre de todo espírito de independência
e de insubordinação. Para que está falando tudo isso, pastor? Porque o Salmo está falando, gente. Lá onde a gente vai adorar, lá estão os tronos da casa de Davi. Lá estão os tronos de justiça. Tem governo. Onde não há governo, há baderna. Onde não há governo, há anarquia. Onde não há governo, há descasos. Precisamos, irmãos, isso começa da nossa família. Família tem governo. Família tem governo, casamento tem governo, instituição civil tem que ter governo, religiosos tem que ter governo. Tem que ter governo. Senão vira bagunça, inferno. Inferno é assim. Inferno é exatamente toda a... E ainda assim, Satanás, que não é bobo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é mau, ele é perverso, mas não é burro. A Bíblia diz que o reino dele não está dividido. Porque se divide a casa, não subsiste. Irmão, Satanás e o seu império, ele dá uma lavagem do que é organização e como é que é o nome, gente? Patente, obrigado. E patente no império das trevas. Existem potestades e principados, não é demônio que chama potestade, não é demônio que chama principado, são graus de governo entre os espíritos malignos. Então lá tem. Por que no reino de Deus às vezes está bagunçado esse negócio? Lá estão os tronos. Bom, quando a gente entende isso, a gente pode cumprir o propósito da adoração. Vamos lá para adorar. É um povo que está debaixo de um governo, é um povo que não está dado à anarquia, é um povo que está organizado, sobem as tribos. Deus é lindo demais, irmão. Irmãos, Deus é tremendo. Quando a gente vem do mundo para Deus, a vida tem que mudar. Irmãos, Deus é pedagógico, é professor, é mestre. Irmãos, Ele pega um povo esquisito lá no Egito e diz assim: agora vocês vão ser meu povo. Entrega para eles uma legislação, uma lei, ensinando tudo, inclusive a fazer cocô. Ei, Deus é santo e Ele passeia no meio do arraial e Ele não quer ver impureza, não. Então, quando você fizer sua necessidade, faz um buraco primeiro. Faz a coisa e joga lá dentro, enterra. Porque Deus vai passar no meio do arraial e Ele não quer ver impureza, não. Olha que coisa. Que povo doido, que precisava ensinar até... Não deixa o negócio no meio, não. Vai alguém pisar. Vai levar para dentro da tenda dele aquele negócio. Olha como Deus é. Deus organizado. Deus que deixa as coisas tudo no seu lugar. Esse é o nosso Deus, irmão. Amém. Amém, queridos. Não, pastor, as coisas não. Tem governo, irmão. Então, quando o pai diz assim, quando a mãe diz assim, ei, põe em ordem. Isso é princípio bíblico. Isso é princípio bíblico. Igreja tem que ser a coisa assim, pastor, mais livre, mais fluida. É menos, né? Não precisa tanto. Irmão, tem que ter ordem. Parte de um princípio divino. Quando a gente cumpre esse propósito, irmãos, aí a gente pode fazer, como diz o verso 4, vão render graças ao nome do Senhor. É um povo dedicado ao louvor, que não ia para turistar em Jerusalém, que não ia para turistar na casa de Deus, eles iam para adorar a Deus. Eu estou aqui por quê, irmãos? Por que você está aqui? É para ver alguém? Nossa, é porque eu estava precisando encontrar com alguém. É porque eu estava precisando conversar com alguém. Você pode fazer isso tudo, mas se esse for o seu e o meu propósito, a gente não sabe o que está fazendo. A gente está aqui porque tem um Deus tremendo, lindo, maravilhoso, que deu o seu Filho único,
unigênito por mim, por você, morreu no nosso lugar, deu a vida dele pela nossa vida, e ele é digno sempre e eternamente da nossa adoração. Vamos subir, vamos render graças a ele, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu não vou à casa de Deus somente quando eu tenho bons motivos, porque ele já me deu todos eles ele já me deu para adorá-lo o resto da minha vida e por toda a eternidade. E para terminar, diga glória a Deus. Foi mais forte esse glória a Deus, viu? Para terminar, uma vida dedicada à oração. Diga comigo, uma vida dedicada a Deus. Evitar o parasitismo. Uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada ao louvor. E uma vida dedicada à oração. Olha o verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Irmãos, a orientação que ele dá aqui é ore pela paz de Jerusalém. Confesso que por muito tempo eu não entendia esse princípio. Para mim era somente pedir a Deus, irmão, presta atenção. Desde quando a gente se entende por gente na terra, a gente ouve que há conflitos em Jerusalém. Internos, externos. É uma cidade que, apesar de significar paz, só vive em guerra. E por muito tempo eu pensava, eu vou orar para que acabe a guerra, para que eles tenham paz. E não enxergava o porquê disso. Até o Senhor mostrar que essa oração, esse desejo para que haja paz em Jerusalém, na verdade, na sua plenitude, ele só vai ser alcançado quando Jesus, o príncipe da paz, aquele cujo governo está sobre os seus ombros, ele reinar em Jerusalém. Antes disso, nenhum outro governante vai proporcionar a paz àquele lugar. Não vai. A promessa, Lucas 1,33, já se referindo aí ao nascimento de Jesus, quando o anjo falava, anunciava a Maria, mostrava o que iria acontecer, ele diz, Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, apenas quando Cristo vier e for de fato aquele que vai governar, o príncipe da paz, é que será estabelecida a paz. Então quer dizer que orar pela paz de Jerusalém é apressar a vinda de Jesus. Então orar pela paz de Jerusalém é concordar com o que Jesus ensina na oração modelo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Orar pela paz de Jerusalém, em outras palavras, é dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque só naquele dia haverá paz plena, paz completa, paz perfeita. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Por isso, orar pela paz de Jerusalém é dizer, vem, Senhor Jesus. Vem estabelecer o teu reino. Vem estabelecer o teu governo. Vem estabelecer o teu reinado de paz, ó príncipe da paz. O teu reino não terá fim. Queridos, lindo, pastor, eu oro, paz sobre Jerusalém. Mas, irmãos, e quando a gente se refere à nossa comunidade, isso tem uma aplicação. Orar pela paz da nossa igreja. Orar pela paz dos nossos amigos e irmãos. Orar pela paz das igrejas e entre as igrejas. Irmãos, eu celebrava com alegria o dia da Bíblia.
Não apenas porque fizemos algo aqui no dia da Bíblia, mas porque Deus nos deu um privilégio de participarmos desse dia com os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Foi um momento muito lindo. Lá não tinha assim, eu sou Hebron. Lá não tinha assim, eu sou AD, missão. Não. A gente saía como povo de Deus. Irmãos, eu estou falando de algo que talvez você que é mais novo não tenha essa percepção, mas que por muito tempo atrás, as denominações, principalmente as denominações históricas, batistas, assembleianos, vertente pentecostal, menos pentecostal, renovado, a gente não tinha um vínculo assim de chamar pregador batista para pregar em assembleia. Chamar pastor assembleano para pregar hoje é o que mais a gente vê. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, isso é o cumprimento da palavra para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. Lá no céu não haverá placas. Ali, ó. Estão os tradicionais. O culto deles é mais tranquilo. Aí aquele barulho lá. Aqueles dali é o pessoal lá da Pentecostal. E aquele irmão que vem rodando ali. Vem rodando mesmo, porque ele é pentecostal. É. E aquele irmão que ora com a mãozinha junta assim, ó. Vai estar lá também. Irmãos, Deus traga paz entre as igrejas, sim. Que não haja entre nós, irmãos, diversidade vai existir. E eu não estou falando aqui que vai ser tudo igual. Até porque Deus não formou só uma fruta, nem fez só uma cor. Deus é o Deus da diversidade. Mas que através da diversidade Ele traz a unidade. Não tem problema nenhum. Eu posso sentar à mesa e comer uma fruta, uma banana e ao mesmo tempo um mamão e saborear uma manga. E é tudo fruta. Deus traga paz. Orar pela paz dos nossos irmãos, orar pelos nossos amigos, orar pela nossa igreja, orar pela paz dentro dos nossos muros e fora dos nossos muros. É oração. Irmãos, isso tudo, Salmo 122 nos ensina, é uma fórmula para evitar o parasitismo. Eu não estou associado a esse lugar só para sugar dele. Eu estou nesse lugar porque eu vou dedicar minha vida a Deus nesse lugar. Eu estou nesse lugar porque eu vou dedicar meu louvor a Deus nesse lugar. Eu estou nesse lugar porque eu vou dedicar minha oração por esse lugar, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queria te dar a oportunidade de você pôr em prática parte desse salmo, orando pelo seu irmão, pelo seu amigo, orando por quem está perto de você. Tenha liberdade, estenda as mãos para a direção dele, ele não vai se sentir ofendido. Ore por ele. Se você sente liberdade, quiser dar a mão e ele quiser também, homem com homem, mulher com mulher, pode fazer isso. Se não tem problema, pode estender as mãos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Então, ore, levante suas mãos santas e abençoe aí seu irmão. Aleluia. Deus maravilhoso, todo-poderoso, digno. Digno dessa canção, só tu és. Oh, eu sou teu. Como é essa? Ele é digno do meu louvor. Que música é essa?
Aleluia, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, pela alegria de podermos adorá-lo, de podermos, ó Deus, estar na Tua presença, neste lugar separado para isso, nesse lugar separado para a adoração, para o ensino, para a comunhão, para estarmos juntos, nesse lugar, Senhor, de fé. Obrigado, Senhor, porque cremos, ó Deus, que o Senhor tem propósitos de paz, propósitos de crescimento, e nós queremos participar disso, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em adoração, e nós queremos fazer isso sempre, durante todos os dias da nossa vida. Nós queremos dedicar a Ti, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, nossos cânticos, nossas orações, nossa entrega ao serviço, à obra do Senhor, Pai, a pregar o Teu Evangelho, a fazer o Teu nome conhecido, a sermos apaixonados e apaixonantes pela Tua obra, pela Tua presença. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, assim como a Tua palavra nos falou nessa noite, como estamos fazendo também agora, abençoar a vida dos nossos irmãos, pedir que haja paz na vida dele, na casa dele, para que o Senhor estabeleça o Teu governo. Ah, meu Deus, aproveitamos esse momento para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, príncipe da paz, que estabelecerá o Teu governo de paz na terra. Ó Senhor Jesus, nós ansiamos a Tua vinda, nós ansiamos o Teu retorno. Sim, Senhor Jesus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor veio uma vez, o Senhor esteve entre nós uma vez, o Senhor tabernaculou entre nós, caminhou conosco, comeu conosco, sentiu as dores, as dificuldades que nós seres humanos vivemos, porque o Senhor se fez homem, mas o Senhor há de voltar uma segunda vez. O Senhor há de voltar uma segunda vez para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam, para aqueles que apressam a Tua vinda, para a noiva que está se preparando, se adornando. Ah, Jesus, Maranata. Oh, bendito é o Teu nome. E enquanto estivermos no tempo da peregrinação, nós vamos seguir firmes, adorando o Teu nome, proclamando o Teu reino e edificando, Senhor, a vida dos nossos irmãos, casa de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite e obrigado por esse tempo tão precioso que passamos aqui. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Senhor, eu quero orar por aqueles que, em decorrência desses dias de festa, estarão fazendo uma viagem, estarão pegando uma estrada. Deus, vai à frente. Deus, livra de todo mal. Que, como diz o Salmo 121, o Senhor guarde a sua saída e a sua entrada. O Senhor, o guarda de Israel, te proteja, te livre, te guarde de todo mal. Guarde a sua vida, a sua família, a sua casa. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, haja paz nesses dias. Porque o príncipe da paz, ele traz paz. Haja paz nesses dias. Repreendemos todo espírito de contenda, de confusão. Repreendemos todo espírito maligno, Senhor, que vem para trazer desordem. Que venha paz. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Não perca a oportunidade de abençoar seu irmão. Diga para ele que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Uma noite abençoada. Até domingo à noite, 18 horas. Você também que nos acompanhou, domingo, 18 horas. Esteja conosco ou então nos acompanhe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.